Meus irmãos, o texto de 1 João, por favor, capítulo de número 4. Leamos novamente do verso 7 ao verso de número 12. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. No meu período de trabalho em Goiânia, eu pude cooperar com uma igreja. E durante o período em que cooperava com essa igreja, na verdade a igreja presbiteriana da Vila Nova, um dos casais, uma das famílias daquela igreja, enfrentou um problema muito grave em um certo período. Era um casal com duas filhas pré-adolescentes, eram da idade das minhas filhas, né? Na época, a mãe, a esposa desse membro da igreja, foi acometida de um tumor no seu seio e ela então se preparava para fazer, na verdade, uma cirurgia e a retirada de sua mama nesse tratamento angustiante e incerto que na verdade o é. E se é hoje muito mais, digamos, angustiante há muito tempo atrás. E o problema é que o seu marido havia sido demitido, estava desempregado, e, portanto, enfrentavam um conjunto de problemas em si. Na verdade, a enfermidade, o desemprego e essa situação angustiante que passavam. Foi exatamente naquela ocasião que fazíamos uma visita e junto estavam alguns casais da igreja também, visitando e orando por eles. E enquanto estávamos sentados na sala do seu apartamento no qual moravam, cedido pelo próprio pai do esposo, exatamente em virtude da sua falta de condição financeira, sobre o móvel havia uma foto. E um dos casais, uma das pessoas que estavam lá, olhou para a foto e perguntou onde é que eles tinham tirado aquela foto. Nós tiramos aqui em casa mesmo, no nosso apartamento. Ele olhou de novo e verificou, falou, mas escuta, esse quadro que está aqui na foto é de vocês? E eles falaram, é um quadro que nós tínhamos, agora a gente nem sabe onde está. Mas esse quadro que eu estou vendo aqui na foto, que é de vocês, é um quadro de Antônio Poteiro. Antônio Poteiro é um artista de nascimento português, radicado em Goiás, na verdade, mas de conhecimento, ou sendo conhecido internacionalmente. Seus quadros têm valores razoavelmente altos, digamos assim. Então, como é que vocês têm um quadro, eles estão passando aqui dificuldades e vocês possuem um quadro desses? Onde é que ele está? Não sabemos. E começaram a procurar. E na procura descobriram que o quadro que estava em cima do guarda-roupa no quarto caiu de trás do guarda-roupa e lá estava, empoeirado e cheio de teia de aranha. Depois de afastado o guarda-roupa e retirado o quadro, eles disseram, olha, esse quadro está aqui, era uma tela mas enrolada, etc., mas na verdade nós mandamos colocar na moldura. E quando nós mandamos para o rapaz fazer, o moldurista fazer a moldura do quadro, ele cortou a moldura menor do que a tela. E aí o que ele fez foi cortar a tela para caber na moldura. E cortou a assinatura do quadro. Um quadro que deveria valer por volta de 30 mil reais.
Quando nós não conhecemos, nós não conseguimos definir valor. Tudo que nós valorizamos é porque nós conhecemos. Tudo que nós desconhecemos, nós desvalorizamos por ignorância, por desconhecimento. E passamos a ver essas coisas sem o devido valor. Os irmãos se lembram que quando nós começamos a olhar aqui esse capítulo 4 da primeira epístola de João, eu disse aos irmãos que do verso 7 até o verso 1 do capítulo 4, João está argumentando e nos informando, nos dizendo por que nós devemos amar uns aos outros. Há uma ordem expressa no verso 7 dizendo: amemos uns aos outros. E tudo que se segue é uma argumentação tentando nos convencer de fato a amar a Deus. Eu disse aos irmãos que os seus primeiros argumentos estão contidos aqui em 3 partes bem distintas, verso 7, verso 8, que diz respeito ao fato de Deus ser a origem do amor e do amor proceder de Deus, e todo aquele que é nascido de Deus não pode ter outra natureza senão um atributo do próprio Deus, porque Deus é amor. Em segundo lugar, a partir do verso 9 até o verso número 11, João vai, na verdade, demonstrar que esse amor que é justificado, que deve ser cumprido, esse mandamento que deve ser cumprido, porque Deus é amor, é também, a partir daí, manifestado na pessoa de Cristo, e por causa disso nós devemos amar. E conclui falando exatamente no verso 12, que ninguém jamais viu a Deus, mas é exatamente este amor que há de revelar aquilo que na verdade as pessoas não podem ver, porque Deus é amor. Nessa forma de argumentação, eu gostaria de convidar os irmãos para que olhássemos exatamente para o verso 9 até o verso 11, que é a segunda razão ou a segunda argumentação. Lembrem os irmãos que na realidade nós estamos aqui já no segundo passo, já vimos a primeira argumentação dele, e aqui é exatamente no segundo ponto, onde ele argumenta porque devemos nós amar, como ele diz, uns aos outros. E basicamente a preocupação de João é fazer-nos conhecer esse amor, porque esse é o problema. O problema é que nós desconhecemos, e porque desconhecemos, desvalorizamos. Ou se eu puder usar uma outra analogia, um amigo meu uma vez me contou feliz da vida, mora no litoral, no Espírito Santo, que ele havia comprado uma casa no litoral, iria morar lá. Feliz da vida. Ele disse: olha, eu vou sair de casa todos os dias, e o que eu vou ver? A praia, o mar, esse cenário maravilhoso. Contava isso, de certa forma, fazendo um pouco de, digamos, bullying comigo, né? Enquanto você fica aí na sua cidade, empoeirada, cinzenta, eu vou todos os dias acordar de frente para o mar. Passado alguns meses, eu perguntei a ele como estavam as suas manhãs, como estava o seu despertar da manhã, como é que estava morando na porta, na entrada do mar, como era abrir a porta da casa e dar de frente com o mar. Ele falou: Joel, já fazem alguns meses que eu entro no meu carro e nem me lembro que eu estou na praia, porque a paisagem se tornou comum, de tão comum que nós não reparamos mais, não admiramos mais, e nenhuma diferença faz em nossas vidas. O que eu quero dizer é que dizer que na realidade Jesus Cristo morreu por nós, tornou-se para nós um lugar comum. Passa como se fosse uma informação que eu já sei, uma informação que não traz nenhuma grande novidade. Posso estar enganado, mas é possível que ao dizer isso, inclusive, nós já não sentimos nenhuma grande emoção, nenhum novo sentimento. Porque isso eu ouço todos os dias quando eu vou à igreja, eu canto isso todos os dias que eu vou à igreja, eu oro todos os dias que eu vou à igreja, e isso eu estou cansado de ouvir, não há novidade nisso. Mas é exatamente por ter se tornado um lugar comum, exatamente porque nós não conhecemos este amor, é que nós não damos o devido valor que ele possui. Eu creio que é isso que João tenta ressaltar a esses irmãos. Se os irmãos puderem olhar, no verso 7 ele vai nos dizer como esse amor se manifesta, como o amor que ele falou que procede de Deus, o amor que é um atributo de Deus,
como ele se revela. A palavra manifestar aqui tem exatamente esse sentido. Como é que esse amor se dá a conhecer? Como é que eu posso conhecer esse amor que agora é revelado? Como é que eu e você podemos saber e conhecer e aí sim entender, pelo menos um pouco, o significado do amor que Deus nos tem concedido? De que maneira eu posso entender o amor se não olhando para essa manifestação? Verso 7 ele diz: nisto se manifestou o amor de Deus em nós. É assim que o amor de Deus se manifesta, se revela, é assim que ele se dá a conhecer. E percebam bem, um pequeno detalhe que eu não quero abordar hoje, mas que espero retomá-lo no domingo que vem. Observe que na realidade ele diz no verso 9, nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Ele não diz que o amor de Deus se manifesta por nós. E ele não diz que o amor de Deus se manifesta para nós, como se Deus estivesse provando o amor que tem para conosco. Ele diz que é o amor que se manifesta em nós. E esse amor que se manifesta em nós, conforme ele descreve aqui, claramente revela já de si um ponto teológico que às vezes nós ignoramos. O texto não diz que Deus amou a todas as pessoas. O texto não diz que esse amor se manifesta, digamos assim, em todas as criaturas de Deus. O texto diz que Deus manifesta esse amor em nós. Naqueles a quem Ele chama, naqueles a quem Ele salva, naqueles a quem Ele de fato resgata e redime. É neles que o amor de Deus é manifestado. E como esse amor é manifestado? E esse é o centro do seu argumento, diz ele no verso 9, em ter ou em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo. É assim que Deus manifesta seu amor, enviando o seu Filho unigênito. Volto a dizer, nenhuma grande novidade, exceto aquelas que nós esquecemos de olhar. Observe, ele qualifica dizendo não apenas o seu Filho, mas o seu Filho unigênito. O único Filho que Deus possui, o único Filho gerado por Ele, o único Filho que de fato é Filho de Deus. João faz questão de dizer isso. A expressão significa que é o único Filho que Deus de fato gerou. Com isso, fica claro pela Escritura, em uma teologia que muitas pessoas às vezes têm se esquecido, é que na realidade a relação do filho com o pai não é a mesma relação que eu tenho com o pai. Nós somos filhos de Deus, aliás, fomos adotados em Deus, mas Jesus é filho de uma forma diferente. Ele é o único dessa maneira e não há outro. Esse Filho unigênito que na realidade Deus envia, e envia exatamente para redimir. Um único Filho que na verdade Deus possui, nos é enviado, que nos faz entender, um outro ponto teológico, muitas vezes esquecido também, que este dado faz com que Jesus tenha exatamente a mesma natureza que o Pai, seja Deus assim como o Pai e o Espírito é. Isso alicerça a nossa teologia da triunidade de Deus e nos lembra claramente aqui, pelo menos algumas verdades importantes. Uma delas é que Jesus, na verdade, Deus, na verdade, se tornou homem, o Verbo se tornou carne, como lemos hoje, e então ele é Deus homem, ao contrário do que Cerinto, aquele apóstata, aquele, na verdade, herético que João combate, informava. Cerinto dizia que Jesus foi tornado Messias, ou seja, Deus o fez no batismo Messias e depois o Espírito o abandona pouco antes da sua morte, e assim Jesus exerce sua messianidade, o que é na verdade uma inverdade. O que João está dizendo para contradizer Cerinto é que no ventre de Maria estava Deus, gerado pelo próprio Pai, com a mesma natureza, o mesmo poder, a mesma eternidade, a mesma infinitude, e que ele assumiu exatamente essas duas naturezas que nós chamamos a duas naturezas do nosso Redentor. Ele é Deus perfeito e homem em sua perfeição. Não me peçam para explicar porque eu não entendo, só creio. Como Deus pode ser plenamente Deus e perfeitamente homem em Cristo, só mesmo a obra dele. Mas é exatamente isso que João está dizendo nessa pequena frase que às vezes ignoramos. Mas existe, além disso, nessa frase, um princípio essencial para nós. Deus enviou o seu Filho
unigênito. Ainda agora pela manhã, na escola dominical, eu lembrava com a minha classe de Novo Testamento, que não tem como estudar o Novo Testamento sem estudar o Antigo, né? Eles são mutuamente dependentes, mas nós falávamos sobre isso. E eu lembrava do texto de Gênesis capítulo 22, se você quiser ler verso 1 ou 2, se eu não me engano, quando Deus chama Abraão e diz a Abraão, já velho, que ele deveria sacrificar o seu filho. E determina a Abraão que leve o seu filho para esse sacrifício. E Abraão sai de madrugada e caminha muito, uma parte do período, somente com seu filho, que já deveria ser adolescente, carregando, obviamente, a lenha para o sacrifício, a madeira, etc. Mas ele não vê nenhum cordeiro e pergunta ao seu pai: pai, onde está o cordeiro? Onde está o sacrifício? E a resposta de Abraão é: Deus proverá. E sobem exatamente para alcançar o cume do monte. Ali, Isaque é amarrado pelo pai. Um velho amarrando o jovem que, sem rebeldia, se submete à vontade do seu pai. E a Escritura diz que quando Abraão tomou o cutelo em sua mão para sacrificar o seu filho, Deus o impediu e disse: ali está o cordeiro para substituir o seu filho. O que os irmãos vão perceber em Gênesis 22 é que quando Deus dá a ordem para Abraão, ele diz: sacrifica o teu único filho. E nós sabemos que Abraão possuiu outro filho, Ismael, que já havia sido despedido com a sua escrava Agar, no capítulo anterior. Mas é exatamente isso que Deus está nos dizendo. O sacrifício de Isaque não é para falar de Abraão e de Isaque, é para falar de Deus e de seu filho unigênito, seu único filho. A diferença é que no dia em que o cutelo foi levantado, não houve voz para interromper e para substituir o filho, porque o filho era o substituto, o filho era o sacrifício. Lá atrás Deus estava anunciando e dizendo exatamente esta verdade, que Ele não poupou o seu próprio filho, e não poupou o seu próprio filho para salvar aqueles que na verdade Ele amou. Talvez possa parecer coincidência, na minha opinião providência, que esta mensagem aconteça exatamente hoje, no Dia dos Pais. Porque história de pais que se sacrificam pelos filhos, muitas. Hoje mesmo já recebi homenagens de todos os meus. Muitas. Eu mesmo me lembro que na rua onde eu morei, havia na esquina uma casa que era uma invasão. E era uma invasão porque a casa estava condenada, rachada, e aquela família mudou-se para lá porque não tinha recursos financeiros. O pai da família era um vigia noturno e que tomava conta de um determinado departamento do correio lá próximo, sempre nos períodos da noite, era a sua escala. O que me surpreendeu foi um dia conversando com meu amigo, filho dele, que tinha um apelido que só talvez os mais velhos vão entender aqui. O apelido dele era Fenemê. Ele parecia um caminhão mesmo. Fenemê. E o Fenemê comentando comigo um dia, e ele usava roupas que nós dávamos para ele, etc. Era uma família bastante carente. Um dia me disse que o pai dele às vezes saía mais cedo de casa, porque não havia refeição para todos. Ele saía mais cedo para que os filhos pudessem comer. E depois que ele me contou isso, todas as vezes que eu via, por volta das 17 horas, o seu pai passando pela rua, sabendo que aquele não era o seu horário de trabalho, eu já sabia o que tinha acontecido. Faltou comida em casa. E o pai decide passar fome para que seu filho coma. História de sacrifícios, de pais a favor de seus filhos. Nos emocionam. Mas eu não sei por que nós não nos emocionamos mais com essa história que lemos, que é ilógica, que é um contrassenso,
que é a contramão de qualquer pensamento, nós sequer chamaríamos de amor. Meus irmãos, o que na verdade nós acabamos de ler nessa frase, não é um pai que se sacrifica pelo filho, é um filho que sacrifica um pai que sacrifica o seu próprio filho, que mata o seu próprio filho em favor dos seus inimigos. Não é história emocionante, cinematográfica, de um pai que se deixa morrer para salvar o seu filho. É a história de um pai que mata o seu filho para poder salvar os rebeldes, aqueles que o desprezam, aqueles que o odeiam, aqueles que não o amam, aqueles que não o servem, aqueles que não obedecem, aqueles que têm a sua vontade como se fosse de fato uma contradição dos seus próprios desejos, aqueles que na verdade não honram, aqueles que não querem, não procuram, na verdade gostariam que Deus talvez nem existisse. E por conta desses, o pai toma o seu filho e o mata a favor deles. Se isso não for uma lógica contrária de tudo que você entende por paternidade, então eu não sei absolutamente nada sobre a nossa relação familiar. Deus, de fato, contradiz o que nós jamais imaginamos. Ele toma o seu filho e o sacrifica pelos seus inimigos. É isso que está escrito aqui. E para quê? Pois bem, o verso 9 diz: para que vivamos por meio dele. Isso é a mesma coisa que Paulo escreveu lá em Romanos, dizendo que por dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. É a mesma verdade que lemos em Hebreus capítulo 1, quando diz que Deus, em Jesus, Deus sustenta todas as coisas por meio da palavra do seu poder. É por meio dele que vivemos. Por meio, por intermédio dele, tão somente dele, que nós de fato existimos. Ou, se vocês puderem concordar comigo, esse amor nós não conhecemos. Nós nem sequer chegamos a compreender uma pequena parte dele. Deus revela seu amor em nós, enviando seu Filho para morrer, para que os seus inimigos vivam. E não somente isso. Verso de número 10, ele diz: nisto consiste o amor. O verbo consistir aqui é o verbo grego ser e estar, que é o mesmo como no inglês, mas ser e estar é o mesmo verbo. Em outras palavras, ele está dizendo o que o amor é. Não é apenas uma espécie de conteúdo do amor. Ele está dizendo literalmente o que o amor é. Ora, aqui o amor é. E ele então nos diz o que ele é, se você puder observar. Diz ele que na verdade é assim que o amor deve ser compreendido. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou. Entenda, o que João está dizendo é que nós precisamos definitivamente compreender que o amor de Deus jamais é consequência, o amor de Deus é causa. Nenhum de nós foi amado por Deus porque o amou. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou. Ocorre que na nossa vida nós estamos tão acostumados com esse amor tão, diria eu aqui, para citar a letra de uma música que eu gosto muito, tão banal, tão natural, que nós achamos que amor é sempre uma resposta nossa. E como o amor é uma resposta nas nossas relações, maridos e mulheres se amam, por quê? Porque se você me amar, eu te amo. Se você não me amar, eu não te amo. Numa troca, digamos assim, extremamente pobre, nós achamos que a nossa relação com Deus é assim. Que Deus nos abençoa porque Deus nos abençoa porque eu fiz algo, porque de alguma forma eu contribuí de alguma maneira, porque eu fui fiel, porque fui obediente. Quantas vezes nós ouvimos falar, na realidade, as pessoas dizerem que se eu der a Deus, se eu contribuir com Deus, então Deus contribuirá comigo. Se eu não fizer isso, aí Deus não me enriquecerá. Já ouviram isso? Com certeza sim.
Quantas vezes passou na sua mente, como na minha também, aquela ideia de que se eu não for um filho fiel, ou talvez o sofrimento que eu esteja sofrendo é porque eu não fui, como se Deus de fato trocasse o seu amor conosco. Meus irmãos, esqueçam isso. O que a Escritura diz é que Deus nos amou, e é por isso que nós o amamos, não o contrário. Sempre o amor de Deus é a causa, nunca uma consequência. O nosso amor é resposta ao amor dele, mas Deus não nos ama aguardando de nós necessariamente uma resposta para nos amar. Essa é a perspectiva do texto. Aliás, faço aqui até uma confissão com os irmãos. Na minha juventude, o meu irmão tinha um colega, amigo dele, um pouquinho mais velho do que eu, eles eram 3 anos, coisa assim, 2 anos, 3 anos mais velho do que eu, e esse amigo tinha um irmão que eu não sei o motivo, mas a mãe fez uma promessa quando ele nasceu. Eu não sei exatamente o motivo, sei que a promessa era não cortar o cabelo da criança enquanto dentro de um determinado prazo. Se Deus, e aí, a abençoasse, o cabelo não seria cortado. Acredito que Deus a abençoou, porque na verdade quando eu conheci a criança, já tinha seus 7, 8 anos, o cabelo batia na cintura. Nunca havia cortado o cabelo. Era um menino com cabelo comprido e a justificativa era essa, por causa da promessa que a mãe havia feito. Se Deus a abençoasse. Essa é a minha dificuldade de estabelecer esse tipo de votos, confesso. Embora a Escritura fale de voto, eu tenho dificuldade, porque eu não me sinto em condições de estabelecer qualquer condição a Deus. Eu não me sinto à vontade para dizer a Deus, se o Senhor, porque o Senhor já fez, porque Ele já me amou, porque Ele já me redimiu, porque Ele já me salvou. Que condição eu vou impor a Deus? O que eu vou dizer a Ele? Dizer a Deus que eu vou servi-lo se Ele me abençoar? Vou servi-lo se Ele me der prosperidade? Vou servi-lo se Ele me der saúde? Vou servi-lo se Ele me der paz, me der tempo? Não existe isso, não existem essas condições. Deus nos abençoa porque nós somos amados por Ele. Esse é o ponto. E não somente isso, observe o texto, ou seja, diz, e não somente nos amou, mas também enviou o seu Filho como propiciação. Esse verbo difícil de entender, propiciação vem do verbo propiciar, e propiciar vem do ato de tornar alguém propício, tornar alguém favorável, fazer com que alguém nos veja assim de maneira favorável. Tá certo? É difícil de escrever, mas é basicamente quando você apresenta a um rei ou apresenta a uma divindade suas ofertas para que essa divindade ou esse rei te olhe com um olhar favorável. Ou algum rei ou alguém que está irado com você e você precisa de alguma forma propiciar, ou seja, tornar essa pessoa favorável a você, propício a você. Então você oferece alguma coisa a essa pessoa. Mais ou menos assim. Digamos que um marido aqui tenha desagradado a sua esposa. Pecado grave. É difícil de ser redimido. E ele está voltando para casa sabendo que a esposa está irada com ele. Sabendo disso, no caminho ele para, compra umas flores. Se ela não estiver de regime, chocolate. Se ela tiver o chocolate mesmo, né? Isso, light. E então chega em casa e antes que ele entre em casa, ele já coloca a flor do lado de dentro, por segurança. Porque ele quer aplacar a ira dela. As flores são a sua propiciação. É a sua tentativa de tornar aquela mulher irada favorável a Ele. E é aí que eu deixo de entender o nosso Deus. O Deus irado é Ele. O ofendido é Ele. E o ofendido sacrifica seu filho
para aplacar a sua própria ira contra os seus inimigos. Se você conseguir entender, me explique. Porque aquele que deveria ter sua ira aplacada por minha oferta, ele faz a oferta, ele sacrifica, ele toma o seu filho para propiciar, para tornar o seu próprio coração propício e favorável àqueles que o ofendem, que o rejeitam e que se rebelam contra ele. Ele enviou como propiciação. Não é sem razão que a palavra propiciatório é exatamente a tampa da Arca da Aliança. Lá no tabernáculo e no templo havia o Santo dos Santos. Do lado de dentro dos Santos havia a Arca da Aliança, a aliança que Deus celebrou com o seu povo. Dentro da Arca da Aliança, a tábua e a vara de Arão. A tábua da lei transgredida por nós estava lá. De forma que quando Deus olhava o sacrifício, nossa presença diante dele, o que Deus enxergava nessa aliança era exatamente a transgressão da sua vontade e da sua lei. É por isso que o sacerdote tomava o sangue do cordeiro e aspergia sobre a propiciatório, para que fosse propiciação a favor de todos nós, e Deus nos olhasse de acordo com o sangue e não de acordo com a lei que foi transgredida. Isso se chama propiciatório. É onde Deus torna o seu coração justamente irado, favorável a nós, fazendo Ele mesmo o sacrifício que nós não fizemos. Ele é a propiciação pelos nossos pecados de João. O ofendido e não o ofensor é quem faz o sacrifício. Por isso João diz: isto é o amor. Exatamente isso. Sinceramente, isso me faz me sentir algumas vezes ridículo, porque amor verdadeiro implica sacrifício. Vivemos tempos de amores fáceis. Nós queremos amor que não nos exija sacrifício, que não nos exija nada que nos custe muito. O que não nos custa nada, não vale nada. Esse tipo de sentimento que temos e que chamamos de amor, que não é um auto-sacrifício, nem de longe pode ser chamado de amor, à luz do que acabamos de ler aqui. Amor exige sacrifício. Agora há pouco eu vinha no carro, nós tivemos um fim de semana bastante concorrido, cansado, claro. Compromissos no dia de ontem, inclusive ontem à noite, no presbitério de Cotia, compromissos hoje na escola dominical, hoje à tarde, e chegando em casa quase na hora apenas de tomar banho, trocar de roupa e vir para o culto. E amanhã, se Deus permitir, por volta das 4:30 da manhã, devo estar em pé, porque já tenho que fazer uma viagem a trabalho. Então, como qualquer ser humano normal, eu vim dirigindo, sabe, aquele sentimento de cansaço. Pensando comigo que como seria bom se eu pudesse voltar para casa. E esse sentimento durou até a hora que eu entrei aqui, até a hora que o culto começou e eu comecei a me lembrar do que eu haveria de falar aos irmãos. Se esse é o sacrifício que Deus fez por mim, qual o sacrifício meu que parece grande o suficiente para equivaler ao sacrifício que Ele fez? Meu sacrifício não é nada. Não significa nada diante daquilo que o Pai fez por mim, diante daquilo que Deus fez por nós, diante daquilo que está revelado em Cristo Jesus. Aquele casal, amigo meu, que encontrou o quadro, com a ajuda desse que conhecia bem o quadro de Poteiro, conseguiu levar o quadro até o próprio Antônio Poteiro, que, vendo o quadro e reconhecendo ser dele, obra dele,
assinou novamente o quadro. Amor que não vem com a assinatura de Deus não tem valor. Este é o amor que vale. Este é o único que de fato consiste em verdadeiro amor. Qualquer outro não é. Qual é a conclusão de João, meus irmãos? Eu não posso ter outra conclusão senão a mesma que ele chega. Verso de número 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós amar uns aos outros. Essa é a conclusão. E diante dessa argumentação, eu me pergunto, qual de nós ousa dizer que não se esforçará para amar os seus? Qual de nós é capaz de contra-argumentar? Qual de nós tem alguma justificativa para não amar o seu inimigo? Não amar aquele que te aborrece? Não amar aquele que te ofende? Qual de nós? Se Deus nos amou de tal maneira, devemos nós amar uns aos outros. E já de antemão, Deus deixa claro que não pode existir cristão egoísta. Vou repetir, egoísmo é anticristianismo. Não pode existir, é contrassenso, é contradição em termos. Se você se declara cristão, mas carrega no coração algum tipo de egoísmo, meu irmão, isso não é cristianismo. E nem pode ser. O que fica claro no texto que lemos é simplesmente que, na realidade, não existe outra alternativa senão nós amarmos uns aos outros para responder ao Pai o amor que Ele nos deu. O amor perfeito que Ele nos concede. Ou isso, ou nós não conseguiremos dar o devido valor àquilo que Deus nos dá. Essa semana li uma reportagem, já antiga inclusive, que em 2015, alguns arqueólogos encontraram na Grécia o túmulo de um guerreiro. E o túmulo desse guerreiro, na verdade, tinha vários objetos, espada, ossada, aquela coisa que na verdade o arqueólogo sempre se interessa. E claro, ele investigando tudo aquilo, separaram as peças. E depois de 2 anos é que eles começaram a limpar as pequenas peças que eles separaram. Entre elas, quando faziam a limpeza, a retirada, encontraram uma pequena pedra preciosa de 3,8 centímetros. Se você procurar na internet, você vai ver. É chamado o túmulo do guerreiro de Grifo. Essa pequena peça possui uma escultura nela, com tal precisão, que algumas partes têm milímetros, esculpida com perfeição. Mas lembre-se, no tempo em que não havia lupa, porque é uma peça datada de 3.500 anos atrás. Achei interessante que todos se surpreenderam e eles começaram a chamar isso de obra-prima. E um pesquisador de Cincinnati, ao falar sobre essa obra de arte, essa obra-prima, ele diz: essa obra-prima faz parecer as demais obras-primas que conhecemos como se fosse uma espécie de pintura de Michelangelo comparado com o desenho do Mickey. Tal perfeição havia ali. É assim que é a comparação entre o amor que nós dizemos ter e o amor que Deus nos oferece. Se nós não entendemos isso, não daremos o devido valor ao amor de Deus. Precisamos conhecer, e conhecer significa entender que o Deus que foi ofendido, que teve a vontade transgredida e que justamente estava irado, enviou o seu Filho
para que seu filho fosse morto, sacrificado vergonhosamente, para que os seus inimigos pudessem ser salvos e tivesse o seu coração, o coração do próprio Deus, em seu coração a ira aplacada contra eles. Assim é que Deus nos diz que Ele nos ama. Eu desafio você a ter coragem de sair aqui esta noite e estar decidido a amar uns aos outros como Jesus nos amou. Se você teme a Deus, e se você conseguiu conhecer um pouco desse amor, eu creio que você está como eu, envergonhado do que eu chamo de amor, e disposto de fazer um caminho diferente, para que de fato Deus se manifeste em nós. Espero que Deus nos convença com essa verdade. Vamos concluir o nosso culto. O hino de número 132 em nossos inários, para que possamos orar ao Senhor e, sim, pedir a Deus que nos abençoe e nos ajude a cumprir a sua vontade.